Beleza, então, falar boa noite aqui pro... É Neto? O Valci? Neto, pode ser, Valci, E também temos aqui o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tamo aí. A gente vai começar aqui mais um bate-papo, mais um podcast da Ilha, que a gente está querendo trazer hoje informação para a comunidade brasileira, especificamente a comunidade aqui da Ilha, sobre o coronavírus, né? Que é o assunto hoje que tá rolando aí no mundo todo. E hoje nós trouxemos aqui o Neto, que se você quiser se introduzir, você pode falar aí, porque eu acho que é a pessoa talvez mais qualificada para estar aqui com nós hoje à noite explicando. Também temos aqui o Rodrigo, que trabalha com social work aqui na ilha, ele trabalha com a comunidade também, ajudando, pode estar dando algumas ideias para quem estiver precisando de ajuda, né? Mas pode se introduzir aí, né? Meu nome é Valci, né? Mais comumente conhecido como Neto, diferenciado do meu pai, que também tem o nome de Valci. E eu sou gerente de operações da farmácia do hospital. Eu me formei em 2012, trabalhei por um tempo ali na Conroy's, né? Em West Tisbury. E no hospital trabalho lá desde 2014. E a gente exerce algumas funções lá, e uma delas tem sido ser um pouquinho esse elo entre o que acontece no hospital e a comunidade brasileira, né? Essa não foi a primeira oportunidade que nós tivemos de poder transmitir algumas informações, porque a gente sabe que há uma deficiência, né? No correr da informação de um órgão para a comunidade. A nossa comunidade, infelizmente, é muito isolada nesse aspecto, né? Então, a gente vê essas oportunidades, a gente agarra, porque a gente sabe que se nós não fizermos, infelizmente a galera fica dependendo de Facebook, essas coisas todas que aparecem por aí, né? Inclusive é isso que o Rodrigo também faz, né? Você trabalha com social worker, você ajuda não só brasileiros, né? Não, a comunidade toda aqui da ilha. Mas também... A maioria eu fui contratado para poder focar mais nos brasileiros, mas eu mexo com famílias que têm crianças que nasceu até 8 anos de idade. Aí depois disso já é com outra pessoa no departamento. Então você mexe mais com infantil, né? Criancinha mesmo, babies até 8 anos. Mas quando assim, a família tem uma criança nessa idade. Exato. E Valci, o Neto, como eu disse, talvez a pessoa mais qualificada para estar aqui hoje, né, na comunidade brasileira hoje, falando sobre esse assunto. Foi muito bom te achar, cara, porque eu tava brainstorming, assim, quem que eu vou trazer, né, quem que pode ser uma pessoa. E eu fui até na Júlia, que ela trabalha na clínica, e ela falou, nossa, o Neto. Eu falei, uau, eu não... Então, assim... Eu acho que você está aqui hoje para responder várias perguntas. Eu acho que você já tem um texto muito preparado aí. Eu quero tipo assim, começar só te perguntar algo que eu nem sei se você pode responder uma resposta tão franca. Porém, você acha que está tendo um certo exagero as medidas que estão sendo tomadas agora? Porque a gente que é brasileiro, a gente fala, aí eu faço isso, tá exagerando, hein? Você acha que existe um certo exagero ou as medidas são as medidas necessárias mesmo? Tá certo. Então. Cara, honestamente, de início eu achei um pouco... Assim, né? A gente é bombardeado com sensacionalismo, né? Então você abre o noticiário, é só pá, a né? mídia gosta. Então, e hoje, por exemplo, hoje você liga o noticiário de manhã, é coronavírus. Você... É o dia todo dia, todos os assuntos tomaram, sabe, nada mais é prioridade. Então isso gera uma resposta emocional nas pessoas que às vezes não tem, vamos dizer assim, um fundamento próprio, né? Porque acaba sendo uma resposta exagerada, né? Mas o problema em si, depois assim, a gente começa a ouvir informações assim mais de órgãos que não utilizam dessas formas do emocional, mas no mídia, factual, né? Isso. Aí você começa a entender qual que é o alarde. E depois que eu entendi o alarde, porque o problema não somos nós, certo?
O problema não somos nós, pessoas saudáveis. O problema é que os Estados Unidos hoje tem mais ou menos, vamos dizer aí, 310 milhões de pessoas, a população. Isso sem contar os que vivem na escuridão, né? Mas há uma estimativa que hoje mais da metade da população americana, a população que vive nos Estados Unidos, são população de risco. Não é saudável, no caso. Exato, entendeu? Então, que tem problemas cardíacos, diabetes e tal. Sim. E isso, como eu disse, para mim e para você, a severidade é um resfriado, entendeu? Os sintomas é como se fosse de um resfriado. Então, nós podemos ter algum mal-estar e tal, mas nós vamos nos recuperar. Mas talvez para uma pessoa acima de 60 anos de idade, por exemplo, essa população tem uma probabilidade muito maior de desenvolver inflamação no pulmão e acabar, né, numa UTI ou fatalmente acabar morrendo. Foi o que aconteceu em Seattle, né? Que chegou lá no asilo e o asilo saiu matou acho que 10 velhos lá no asilo, né? Sim, é igual na China mesmo, parece que eu esqueci os números, mas a maioria que morreram foram com mais de 65 anos e eu acho que 60% da população masculina chinesa com mais de 65 anos, eles fumam. Então, isso aí é um fator muito forte, muito importante também. Então, acho que se manter saudável. Porém, isso não quer dizer que nós, que no caso, que somos jovens e saudáveis, não podemos ser egoístas de deixar de tomar as precauções, né, diárias. Verdade, né? Uma outra pergunta, antes de a gente realmente começar, que eu acho que a gente já começou. O vírus vive muito tempo fora do organismo? Cara, acho que esse é o grande que é da questão, né? Tem dentro da comunidade científica o que a gente vê muito também dessas respostas todas que nós estamos vendo, né? Essas medidas todas, essas precauções que estão sendo estabelecidas todos os dias, tem muito a ver com o fato de muita coisa não ser conhecida a respeito do vírus. Sim. Então, por exemplo, até hoje eles têm boas ideias de como é transmitido. Hoje a maior forma de transmissão que eles acreditam é através do contato, né? Então, respiratório, das gotas, né? Que a gente não vê. Mas eles já cogitaram a possibilidade de, por exemplo, do vírus viver nas fezes. Então você dá descarga com a tampa aberta. Se você for uma pessoa que tiver contaminada, você pode espalhar no banheiro todo. Uau. Entendeu? Mas assim, isso são tudo cogitação, né? Então o fato do vírus ser um estirpe novo, né? Essas incertezas causam também uma certa urgência, porque as pessoas não... a comunidade científica, médica, eles não sabem como combater algo que você não consegue entender as formas, né? Então, qual que são as consequências completas? Porque o pessoal, igual eu te falei, aí que mostra até um pouquinho de infantilidade, assim, a gente vê que o pessoal tá noiado. O pessoal comentando, não, mas se eu comprar as máscaras vêm da China. Pô, eu acho que não é bem assim, né? Então, isso é uma questão que eu tinha, por causa que eu ouvi muita gente falando sobre isso. Não, isso vem da China. Será se o vírus viaja esse tempo todo fora do organismo nenhum, né, no metal, na nota, né? Eles estão falando também que a nota é um jeito de transmitir o vírus. Então, o vírus então vive fora do organismo. É algo que uma pergunta que eu tinha. Acho que assim, eu não sei te dizer exatamente quantos dias que o vírus sobrevive, mas nós estamos falando aí de alguns dias. Então, se eu não me engano, eu havia visto em algum lugar que eles estimavam que o vírus sobrevivesse de 3 a 5 dias. Então, isso que amedronta, eu acho, pra mim, né? Porque, tipo, se fosse, né, algo que o vírus, igual o vírus mesmo da AIDS, eu não tenho certeza, eu não sei se isso é 100% fato, mas eu acho que vive só 6 segundos, 7 segundos fora do corpo. Então, né, se a pessoa espirrar ou se a pessoa sangrar, o vírus não vai viver. Então, se 3 dias é muito tempo, né? A pessoa ali passar a mão e o vírus poder ficar ali 3 dias sem encostar, depois pegar, eu acho isso aí que vem a importância de estar sempre usando o alquinho na mão, né?
Vocês lá têm tomado medidas diferentes? Vocês estão trabalhando? Vocês têm... Então, hoje nós tivemos uma reunião com o DCF, né, que é o Community Service todo de Massachusetts, e eles estão querendo que nós comece a trabalhar amanhã, começando amanhã a trabalhar em casa. Mas como é que muita gente depende de nós, que vai lá para pegar cartão para ir para o Stop Shop, pegar cartão de ônibus, aí vai ficar uma pessoa trabalhando, tomando conta, mas nós em casa vai estar com contato dos nossos clientes, ligando, fazendo ligações. É porque se nós ficasse aberto, para nós que estamos trabalhando aqui, todo mundo que trabalha para o governo está trabalhando em casa. Então não faz sentido para nós ficar indo lá que nós não sabemos que cliente tá com essa doença ou não. Claro, entendeu? Vocês podem também pegar, claro. Aí eles estão querendo que nós comece amanhã a trabalhar em casa, mas não tem muita coisa que nós pode fazer, né? Porque ficar em casa você não tem os próprios papeladas, documentações e só... A maioria é só fazendo um check-in mesmo, saber se fosse uma casa de emergência, aí liga para a pessoa que está no escritório trabalhando, mas isso não tem muita coisa que nós pode fazer. Sim, Mas com o sentido do coronavírus, eles toda hora tem uma pessoa limpando. Isso. E aqui, tendo muita... Eu não, vocês têm muitas pessoas querendo se diagnosticar? Tipo, eu não sei se vocês são responsáveis por isso, mas as pessoas, eu não sei se vocês recebem ligações agora, tipo, meu filho tá doente, eu tenho que descobrir agora se ele tem coronavírus ou não. Até agora o pessoal tá assim, desse jeito? Teve um caso assim, mas ali tem uma clínica, né? E é mais para emergências, entendeu? Mas até ali, na clínica ali, eles não estão querendo, porque... Como é que você vai saber se uma pessoa vai ter o vírus ou não? Eu acho que você vai falar sobre isso. Mais uma pergunta também que eu tenho aqui. Eu não sei também se você sabe responder diretamente, a gente pode até talvez pesquisar no Google, mas esse vírus veio, e eu acho que não, mas não é de pessoas chinesas comendo morcego. De onde surgiu esse vírus? Não é boa pergunta. Uma arma biológica, né? Também. Agora hoje você vê as teorias de conspiração falando sobre. Né? Exato. Mas assim, o que logo após que o vírus apareceu na verdade o vírus não, né? Porque o coronavírus, ele é bem conhecido. Inclusive, se você olhar atrás, se você tiver... Do Lysol tá ali, coronavírus. Sempre existiu. Sim, entendeu? Sim. Então, é uma edição chip, nova, né? né? É o chip do vírus. Parece que evoluiu. Então, existem... Tinha até escrito aqui, por exemplo, tem 229E, NL63... OC43, isso são coronas versões do coronavírus. Sim. Entendeu? Inclusive algumas que causam... teve, por exemplo, SARS. Sim. Você lembra do SARS? SARS foi um vírus também? Foi um vírus. Corona. Que inclusive causa sintomas pulmonares, né? Sim. Então, esse chip, eles creem que morcegos e cobras são portadores. Certo? Agora, se foi porque a mulher comeu lá naquele mercado na China e o negócio rolou, é porque é aquilo, né? A gente também, as pessoas às vezes ficam falando essas coisas, mas a gente perde se torna uma coisa tão normal pra gente que a gente perde noção do que a globalização se tornou no nosso mundo. Verdade. Porque hoje a distância daqui pra China, por exemplo, é mínima. Então, você viu o tanto de pessoas que estavam lá. Né? Tantos aviões que eles tiveram que mandar para lá para poder tirar o pessoal de dentro de Wuhan, né? Que no caso não é nem Beijing ou outros, sabe? É uma cidade grande, mas não é a capital da China. Então, o efeito da globalização é esse, né? Pessoas de todo mundo em todo mundo. Isso. Né? Então não tem como ficar lá, né? Não tem, porque tá toda uma hora saindo. É estranho de pensar que a gente nós somos, assim, a gente que tá tentando combater, mas somos nós que estamos portando, né? Que a gente que transporta ele. Né? E também, né, outra, só para realmente esclarecer, isso também não foi
uma estratégia da China para quebrar o mercado, a bolsa de valores, né? Mas tem gente que Isso acredita. será sério. Tem muita gente que Exato, acredita. só porque Assim, se você for pra pensar... faz sentido. Quem tem, assim, a reserva... É o que aconteceu em 2008, né? Nós tivemos aquela recessão de 2008, que o mercado estourou, mas teve muita gente que fez muito dinheiro. Sim, muita gente claro. que comprou um monte de casa. Claro, ações, né? Entendeu? Claro. Muita isso. gente. Então, é uma oportunidade? Mas chegar ao ponto de falar que os caras disseminaram o vírus para poder... tudo bem, se eles fizeram... São gênios, eles são gênios. Tem tanta coisa que acontece, né? Que vai muito além do nosso alcance, então, que a gente como não é tem que nós controle vamos nenhum. Eu acho provar que isso é verdade, né? Financeiramente, o que a gente deve preocupar mais, eu quero pedir a opinião de vocês, se vocês acham que o quanto isso vai impactar os negócios aqui na ilha, porque por um lado tem até impactado positivamente, né? O pessoal tem aí saído comprando igual doido, house cleaner, igual a Meiroca que ela disse que muitas casas, o pessoal começou a ligar, desinfecta, né? Quer que desinfecta as casas, porém o mercado do verão, eu não sei, será se a gente não vai ter europeus viajando para a ilha? Será se a gente não vai ter turistas viajando? Será se isso vai afetar até os brasileiros que pensam em vir talvez passar a temporada aqui? Será se eles vão se desanimar por causa... né? Aqui é um lugar turístico, entendeu? O momento que souber que tem um caso aqui, você acha que vai ter gente que vai querer ficar mesmo que não tenha um caso, eu acho que será se o pessoal vai... ou será se até o verão isso vai acalmar? Engraçado, uma das recomendações é parar de encostar no rosto. Agora que você fica horrível, encostando. cara, depois disso, toda hora eu tô encostando a mão no rosto, toda hora eu tô com dor de garganta, toda hora eu tô... Bate uma noia? Tô com vontade de tossir no meio das pessoas, de espirrar, eu já... Tô comprando comida agora, eu do nada eu engasguei na minha saliva, eu comecei a querer tossir, eu falei, assim, parei pra um monte de gente na fila, eu fiquei com medo deles falarem assim, esse cara tá com coronavírus, só pode. Roger. É verdade, mas assim, a verdade é que nós vamos ver, né, o que vai acontecer. Nós esperamos que, ao menos que, assim, haja uma ação mais drástica do governo, tipo o toque de recolher, igual foi instituído em New Jersey, se eu não me engano, acho que foi ontem, né? O que é isso que você tá falando? Toque curfew. De recolher? Sim. Curfew, 8 horas, todo Miami, mundo em casa, parece, né? que também. Miami, entendeu? Assim, a galera, né, quando o assunto é férias, a galera dá um jeito, né? Inclusive tem muita gente que tem casa na ilha que já veio pra cá pra poder escapar. Isso, né? exatamente. As balsas dizem que tá lotado. Isso, o pessoal tá vindo pra cá, que é um lugar de escape, realmente. Por isso que é engraçado. Por exemplo, eu não sei se tá marcado de gente ir pra Miami, mas a gente tá desistindo, né? Porque Miami não é um lugar de refúgio, é um lugar pra você ir zoar, né? Então se você... E do jeito que tá em Miami a situação, a gente já tá desanimado de ir. E o preço da passagem tá ótimo. Não, a gente pagou $400. Não, tá $700 passagem de ida e volta pro Brasil. Eu paguei $400 passagem e hotel. Eu olhei esses dias atrás, tava $500, $600. Eu achei pra Orlando por $59. Aí, pra você ver. Assim, eu tenho coragem de viajar. O negócio, eu acho que a gente, igual eu falei, eu acho que eu não vou ser egoísta e falar, eu sou jovem, eu não preciso me preocupar, mas eu acho que mesmo assim ainda existe uma paranoia grande aqui nos Estados Unidos. Claro. Eu não tenho medo de viajar agora, mas você chegar lá, tá tudo fechado, você tem um curfew, você não tem como sair, né, pra comer no restaurante, até as praias eles estão fechando. Então eles estão tomando medidas bem drásticas lá. Eu espero que isso não aconteça na ilha, porque vai afetar o mercado do verão aqui, com certeza. O certo é igual eles estão fazendo na Europa, é todo mundo ficar em casa. Entendeu? O certo até é isso. Quando? Mas é isso que é o até negócio. Uma vacina, e aí que vem também a próxima... A próxima questão, a gente está... Qual perto estamos nós de ter uma vacina, né?
Eles estão falando No em site período do- aí de 1 mês e meio para 2 meses. E no né? caso, se surgir uma vacina, vai ser tipo... Aí todo mundo vai lá e toma uma injeção? Mas isso que É o negócio, gratuito? porque Como é que funciona isso? Porque não imagina as filas. Imagina você- 320 milhões Mas de a vacina injeções. ia ser pra quem? Que quem tem o vírus ou quem não tem, Tem o vírus? vírus. Acho que essas são as grandes questões, né? Porque se for pensar em infecção viral, é igual a vacina da gripe. A vacina da gripe não adianta muito se você tiver com gripe, né? A vacina da gripe Verdade. você tome por prevenção. E vacina, na verdade, é prevenção. Vacina É. não é tratamento, né? Então, quando a vacina sair, porque inevitavelmente vai sair, vão ser coisas que a gente só vai descobrir porque a demanda vai ser grande, né? Então, Demais, uma coisa que imagina. nós vamos ter que descobrir Vai. é se vai ter vacina suficiente, qual vai ser a priorização na administração das vacinas. Como você falou, vai ser de graça, vai custar quanto? É. Eu creio que o governo vai subsidiar o custo, entendeu? Pelo menos Eu no início. espero que sim, né? Pelo menos O no início. certo é fazer O isso, né? certo Entendeu? seria, né? É. Mas a grande questão vai ser... É o tipo de coisa que a gente só vai saber exatamente quando estiver rolando, né? É. Quando acontecer. Mas nós não sabemos até quando que isso vai rolar, né? Sim. Isso que é o problema. Sim. E outra pergunta, agora algo que eu acho que interessa até a mim mesmo, é de como se diagnosticar, né? Aqui na ilha, por exemplo, pô, tô com corona, velho. Cheguei lá, eu tô com coronavírus. E o médico, não, você só tá com a gripe. Ainda mais os médicos aqui que tem essa forma, não, vai pra casa. Então, como que faz o diagnóstico hoje? Primeiro o procedure, né? Ele é feito uma injeção, é sangue, e depois disso, como eu chego lá, eu faço uma injeção, eles dizem, você tem coronavírus. Não, ou então é algo que ainda não sabem direito também como diagnosticar. Como é que é? E se eu precisar de me diagnosticar, como que eu faço? Então, algumas partes aí para sua pergunta, né? Primeiro, o teste. O teste hoje na verdade, uma grande preocupação a respeito do número de testes disponíveis para a população, né? Isso é a mesma coisa da vacina. Mesma coisa da que vacina. todo mundo quer se diagnosticar, né? Hoje não existem testes para a população inteira, né? Hoje, na verdade, existe até uma demora para quem realmente precisa, né? Mas para a população inteira, definitivamente não há. Eles esperam ratificar isso até, se eu não me engano, a meio de abril, né? Inclusive, o hospital vai poder testar no hospital. É o que agora todos os testes estão sendo enviados para o Estado. E o Estado demora de 24 a 72 horas para dar o resultado, né? Mas eu creio que dentro de um mês, mais ou menos, as instituições vão poder fazer o teste nos hospitais. Aí seria, no caso, instantâneo? Que talvez, não digo instantâneo, mas acho que vai facilitar um pouco, não vai ser 3 dias também, Sim. né? Porque essa demora de 3 dias, talvez, não é nem pelo teste em si, mas pelo backlog, né? Porque é teste tudo quanto é lugar do estado, os hospitais tudo sim. mandando para lá. Então, mas aí voltando um pouquinho à sua pergunta, a respeito do diagnóstico. Eu hoje conversei com os diretores do departamento de emergência do hospital, né? E a grande questão do coronavírus, na verdade não é coronavírus, né? O coronavírus é o vírus, o Covid-19, né? Que é a infecção. Eles são sintomas bem genéricos, né? Que podem ser confundidos com uma gripe, com um resfriado, com alergias, né? Temporais. Essa época do ano é ótimo para isso. Mas eles me falaram, me passaram algumas coisas que eu até achei interessante. Hoje, o hospital, eles estão fazendo uma triagem dos pacientes que aparecem. Ou seja, pacientes que estão apresentando problemas respiratórios estão indo para um lado, todos os outros pacientes para o outro lado, certo? Pessoas saudáveis que não estão tendo problema, por exemplo, você está com uma tossezinha, igual você estava falando, né? Há possibilidade de você estar com coronavírus? Sim. Mas você vai fazer parte daquela população que dentro de alguns dias você não vai estar sentindo mais nada. Então a melhor coisa que você fazer fica em casa. Fica em casa. Se isola, sabe? Fica... É o quê? Sabe, 2 semanas? 2 semanas, 14 dias. Isso. 14 dias de quarentena, sabe?
não vai para o hospital, não procura médico, entendeu? Inclusive, eles estão falando que... Escuta aí, isso aí é coisa importante. Liga pro médico. Limpa as mãos. Liga pro seu médico. Você tá, tô em dúvida, eu tô com esse sintoma, eu não sei, porque sempre é aquela pergunta, né? O meu sintoma sempre vai ser mais sério do que às vezes eu tô pensando. Então, se eu tenho essa dor na minha cabeça, não vai pro médico, liga. Porque eles estão, assim, literalmente mandando as pessoas ir pra casa. Isso. Entendeu? Hoje o hospital, inclusive, tava um deserto, cara. Não tinha ninguém, sabe? Então eles estão cancelando consultas médicas, sabe? Tudo que não é essencial, cortado, entendeu? Colonoscopia, qualquer procedimento assim eletivo, tudo sendo cancelado. E eu acho que nós que somos brasileiros, nem todos, mas muitos, a gente tem mania de querer ir no hospital à toa, né? O brasileiro gosta de ir no hospital, fazer o tal do exame. Tem que fazer um exame de sangue, sempre, né? Sim. Então. Principalmente com essa loucura toda que isso, a gente imagina vê, a paranoia. Mas é isso, desculpa te cortar, mas tipo assim, muita gente que eu tava ouvindo hoje, eles ficam, eu tô passando mal, eles estão indo pro médico. Uhum. Porque eles não sabem tipo, que procedimento que eles têm que ter, entendeu? Já quer saber se eles estão com vírus ou não, entendeu? Sim. E é bom que você tá me informando isso, que eu também fiquei pensando, o que eles têm que fazer. Então, o fato que você tá falando para ficar em casa 14 dias e sem conversar, mas sem... Eles dizem 6 pés, né? 6 pés. É mais ou menos 1,5 m. Uhum. Então... Até no nosso serviço nós estamos fazendo isso. Também, no apartamento a gente está tentando, mas a gente está num espaço tão pequeno que é meio difícil. É isso que eu acho que são informações importantes para a gente tentar take notes, é isso mesmo. É o que a gente, como a gente deve agir agora, por isso que, como se diagnóstico. E outra coisa, como que eles estão tratando pacientes que são diagnosticados com coronavírus agora? Se eu for e tiver, né, eu vou ficar, eles me mandam de volta para casa ou eu tenho que ficar um período no hospital, em uma sala separada? Como que eles... Eu não sei também se aqui na ilha teve um caso, tiveram um caso do pessoal que teve, mas... Que foi negativo. Então, por isso que eu falo, negativo. A gente ouve falar, o pessoal voltou... Se eu não me engano, era 3 pessoas suspeitas. E isso que eu estava falando. E os 3 foi negativo, ou 2. Eu não... acho que foi um casal em Edgartão, se eu não me engano. Quem tava no navio. Exato. Né? Então, se alguém hoje for testado, até talvez aqui na ilha, que se alguém hoje for testado positivo, ia ser um pânico, eu acho. Claro. Nossa, imagina, né? Claro. Quais seriam as atitudes tomadas pelo hospital com a pessoa? A pessoa vai embora para casa ou quarentena dentro do hospital? Na verdade, tem 2 partes para sua pergunta. Né? A primeira é a questão da priorização dos testes. Porque eles só estão testando pessoas que têm sintomas agudos. E, na verdade, eles só recomendam... assim, você chegou aí ao hospital e eles estão considerando seus sintomas severos o suficiente, aí você seria testado, certo? Então, para esclarecer assim, qualquer sintoma respiratório, ou seja, falta de ar, até escrevi aqui, só para ter certeza que eu não estou esquecendo de nenhum. Vamos lá, falta de ar, dificuldade respirando, pressão, odor consistente no peito, que assim, não vai embora, né? Confusão. Porque os sintomas são um pouquinho diferentes do que o sintoma da gripe, né? Sim. Que é nariz... Por exemplo, o nariz escorrendo não é um sintoma, não é? Parece que eu não... Pode ser. A grande questão é essa, é que os sintomas são tão genéricos são todos. Que pode ser confundido com qualquer outra coisa. Então, por isso que eles estão falando. Você tá com o nariz escorrendo? Fica em casa. Tá tossindo? Cobre a boca, lava a mão, fica em casa. Agora, a partir do momento que você começa a desenvolver sintomas respiratórios, entendeu? A falta de ar, principalmente, dificuldade de respirar, cianose, né, que eles dizem que é quando os seus lábios ou a sua bochecha começa a ficar azul, que isso indica falta de oxigenação, né? Então, tudo isso, aí você já tá na hora de você buscar a ajuda médica, entendeu? E aí, a partir desse momento, você chegar no hospital, aí você vai ser testado realmente. E hoje, o teste é no exame de sangue. O teste exame de sangue. E hoje não existe, assim, como nós não tivemos nenhum caso positivo,
eu sinceramente eu não sei exatamente qual que é a diretriz, né? Se é para ficar, cuidar lá. Eu creio que se o caso for severo o suficiente, que os pacientes vão ser mantidos no hospital aqui, tá? Eu acho que se não houvesse essa loucura toda agora, eles provavelmente seriam transferidos pro Mass General ou pro Brigham, talvez. Mas eu dificilmente acho que eles aceitem os pacientes, porque ele já tá todo mundo já de mão cheia. Então os pacientes provavelmente vão ser tratados aqui em quarentena, né? Eles têm um sistema para quartos designados para esse tipo de paciente, né? E aí, no caso, também esperando o teste, né? Então, se o paciente apresentar um quadro clínico de melhora, provavelmente ele vai ser enviado para casa e falar assim, fica em casa. Entendeu? Hoje não há autoridade que possa chegar e te obrigar a ficar num lugar. Sim. Mas a gente pode chegar lá. Por exemplo, se eu fosse diagnosticado, Gustavo, você tá de boa, você tem, mas o seu caso não é severo, vai para casa. Aí se eu chegar aqui em casa, ninguém vai querer ficar aqui em casa. Hoje é engraçado, o preconceito que cria, né, contra os asiáticos, né, já criou você tossir, espirrar, né, aí voltando a esse assunto, e imagina uma pessoa que for diagnosticada com o coronavírus, o preconceito. Então, não, volta para casa. Se eu voltar para casa, eu acho que ninguém vai querer ser meu amigo, né? Não, vai ficar realmente... Porque a gente estava tendo essa discussão aqui um dia desses, né? Não, meu amigo tava falando, não, se você for diagnosticado, eles te mandam para casa. Aí o outro falando, não, você vai ter que ficar no hospital. Né? Eu acho que tem que ficar no hospital. Eu acho que vai depender muito da... né? Não tem... O recurso, o problema é recurso. Hoje o problema é recurso. Então, acho que a vontade de todo mundo é que, sim, as pessoas pudessem ficar isoladas, né? Mas hoje é inviável você falar que, mesmo em Boston, né, onde você tem vários hospitais, que haja possibilidade deles manterem todo mundo que que testou positivo no hospital. Isso. Seria. Hoje, na verdade, sim, hoje acho que em Massachusetts, se eu não me engano, acho que são pouco mais de 140 casos positivos confirmados. Que é muita coisa. Que é bastante coisa. Principalmente que todo dia aumenta um pouquinho, né? Mas, vamos supor, na ilha, se a gente tivesse 50 casos positivos aqui na ilha, o hospital aqui simplesmente não tem nem cama para poder, sabe, lidar com isso. Então, na verdade, é uma questão do que isso faz com o sistema, né? E simplesmente não há recurso para poder manter essas pessoas no hospital. Eu tinha uma outra pergunta para fazer aqui, uma pergunta interessante. Se você tiver algo que você quiser ir falando e adicionando aí, que eu tenho que lembrar aqui das minhas perguntas. No podcast que eu estava ouvindo, esses dias atrás, eles estavam falando que se você acha que você tem os sintomas ou você tem o coronavírus, para ficar em casa, né? Óbvio, os 14 dias. E também ficar... evitar de ver gente idosa, familiares, porque, claro, ficar em quarentena é difícil, né? Não é todo mundo que consegue. Você quer ver sua mãe, quer ver sua avó, tio, ou talvez até seus primos, que é neném, ou dependendo da idade. Isso é verdade, de que criança tá sofrendo muito com, assim, morte, com a coronavírus? Ou é mais idosos que tá... Mais idosos. Inclusive crianças não fazem parte do grupo de risco. Eu vi que na China... Porque no começo eles falavam que muita criança estava... O negócio de criança, que elas podem... Eu vi que o nível de fatalidade de criança é 2%. Então acho que a criança, o maior risco das crianças é porque as crianças elas portam o vírus. Então as crianças elas vão para a escola, elas passam para os professores, ou então passam para um outro amiguinho, aquele amiguinho passa para os pais. Então eu acho que essa é a maior preocupação entre as crianças, até porque criança é sujo, né? Nós também. Isso, mas a gente sabe, nós sabemos nos prevenir mais do que criança com certeza lambe tudo. Com certeza. Será a possibilidade, eu lembrei aqui minha pergunta, e eu acho que isso que leva à questão do... Muita gente não entendeu por que o pessoal estava comprando papel higiênico, né? O pessoal não estava entendendo isso. Por que está comprando papel higiênico?
eu acho, e talvez a melhor resposta para isso foi o medo de uma quarentena geral, né? Se amanhã o governador falar que ninguém pode sair de casa, né? Então, é isso que causou a pane do papel? O medo do pessoal de uma... Uma pessoa começou a comprar a semana passada inteira falando isso. E o arroz também, aqui na ilha. Né? Nós passamos a semana toda falando o que aconteceu com o papel higiênico. Mas eu ouvi uma pessoa, eu não ouvi diretamente essa informação, então faz sentido, mas eu não posso assim, garantir né, a veracidade, mas faz completo sentido, porque há uma deficiência de produção na China hoje, né? E essa questão também. Essa deficiência de produção, na verdade, afeta vários produtos que a gente não tem a mínima ideia. Entendeu? Papel higiênico. Porque as pessoas estavam falando comigo que papel higiênico é uma dessas deficiências. Então, o medo existe e que, eu não sei se foi na NPR que isso saiu ou não, que falou que há alguns produtos que nós talvez possamos ver dificuldade de obter no futuro próximo, e um desses produtos era o papel higiênico. Aí isso causou... Agora, como essa notícia correu ou não, a gente eu não sabe, tinha, né? até agora eu não tinha ouvido essa notícia. Entendeu? O que fez sentido pra mim foi isso, o pessoal ficou com medo de faltar as coisas em casa e todo mundo correu, como o papel higiênico eu acho que é um item necessário pra todo mundo, e todo mundo, eu também não sei se o pessoal tá pensando em suar nariz, eu fiquei com tanta dúvida, mas a melhor resposta eu acho que foi essa. Mas existe uma possibilidade de a gente entrar numa quarentena geral, que seria até legal, né? Imagina. Legal. Ia ser massa, a partir de amanhã. Porém, igual eu falei com o Roger, que mora aqui em casa, se acontecer isso aqui em casa mesmo, a gente tá totalmente despreparado, porque a gente não foi no supermercado, a gente tá vivendo, aqui em casa a gente tá vivendo a nossa vida normalmente. Então, se houver uma quarentena geral, existe uma possibilidade? Existe, ou não? Cara, sinceramente, eu inclusive, a gente falava hoje que eu preferiria que começasse com a quarentena geral. Porque a única forma... e assim... Olha, aí previne, né? Sem politizar o negócio. Não tô defendendo o presidente, né, e ninguém. Mas ninguém sabe o que fazer nessas situações. Não, ninguém tá preparado, né? A gente teve o swine flu, né? Em 2008, 2009. Mas não teve as proporções que tem agora. Swine flu não fechou. Isso. O Ebola também, até que porque quando começou esse coronavírus, eu mesmo falava a mesma coisa. Isso é mais um Ebola. Não arregaçou o mercado. Sim, sabe? Não fez nada disso. Eu nunca vi nada. Ninguém sabe exatamente o que você faz numa situação que você nunca teve a oportunidade de lidar com ela, né? Isso. Então para mim, assim, eu pessoalmente acho que era melhor começar do mais radical e depois de scale. Isso. Essa é a minha... Agora, a possibilidade, sim. Sim. Sim, não assim, geral, de você não poder sair de casa. Mas dos negócios fecharem, talvez grocery store Isso. São Francisco, eles anunciaram ontem que São Francisco... Restaurante fechado, tudo fechado, só o essencial. Sim. Você sai de casa só para o essencial. Precisa ir no mercado? Vai no mercado e volta para casa. Na Itália, se eu não me engano, eles estavam deixando um número específico de pessoas entrar nos mercados por vez. Entendeu? Então, é uma possibilidade real. Né? Eu não creio, ainda não acho que esse desespero todo, mesmo que nós tenhamos a situação, esse desespero todo é necessário, porque... o supermercado ainda vai ter comida, sabe? As farmácias ainda vão ter remédios. Mas, devido, infelizmente, às respostas exageradas das pessoas, a gente tem que se preparar de uma forma igual. A gente tem que agir de uma forma igual. Você tem que ir lá também comprar pancada de carne, porque se você não comprar, você não vai achar. Entendeu? Então, até fralda, cara. Eu tive que comprar fralda. Nós tivemos que comprar as 3 caixas de fralda lá. Eu tô com fralda. Porque tá todo mundo comprando. Sim, se você não comprar, vai criando uma bola de neve, né? Entendeu? Não é o medo de não ter, mas eu não quero ficar sem fralda. É o medo de não ter, literalmente. E você acha que o governo tá trabalhando, agindo da forma certa? Você acha que... É complicado porque... todo mundo tem a sua opinião, né? Mas não é questão de todo mundo ter sua opinião. Eu acho que o governo ele pode tomar ações bem
drásticas, eu acho, e talvez mostrar mais interesse ou menos interesse no assunto. Por exemplo, eu não sei no Brasil como que o governo do Brasil, hoje parece que aqui, que o governo liberou não sei quantos milhões ou bilhões para combater o vírus, mas aqui nos Estados Unidos, você acha que o governo está tomando medidas, o governo nacional está tomando medidas certas, ou você acha que existe uma certa falta de, até porque os republicanos no começo até acharam que isso era um hoax dos democratas, mas você acha que agora eles estão tomando as medidas certas? Eu acho que agora tem a atenção de todo mundo, né? Isso. Mas como eu disse, é aquele tipo, principalmente hoje no cenário político que a gente vive, não importa o que você faz, você vai receber crítica por alguma coisa, né? Então, vamos supor, o presidente se recusou a ser testado, mesmo depois que o secretário de defesa do Bolsonaro testou positivo e apertou a mão dele, ele falou, não vou ser testado. Se ele fosse testado, aí tenho certeza que apareceu um grupo e ia falar assim, aí eu pensei que a gente estava priorizando os testes. Aí o presidente que não está mostrando sempre nada, críticas, né? Aí está sendo testado à toa. E ao mesmo tempo tem pessoas que estão falando, mas ele é a pessoa mais importante do país. Ele tem que ser testado. Entendeu? Ele é um grupo de risco, ele tinha que ser testado. Então não tem uma resposta. Não tem uma resposta. O que tem que fazer é o que está sendo feito. Eu acho que essas respostas deveriam vir com um pouco mais de rapidez, sim. Sim, mas certeza. Se ele fosse de hoje para amanhã e falar assim, ok, todo mundo em casa, ninguém vai fazer mais nada. Seria com certeza também. Talvez isso também eu acho que é um medo, rua, né? Também é um medo político, também, né? De fazer isso, de todo mundo ficar em casa para a economia, né? Então existe esse medo, né, do lado econômico, de todo mundo ficar em casa, mesmo que agora, com certeza, né, caiu. Não sei se caiu, né? Ou se aumentou o número de vendas, né? Mas aumentou, mas vai cair, né? Porque o pessoal comprou muito, está estocado. Se vai ficar todo mundo em casa, né? Então realmente sempre vai haver uma crítica. Eu acho que realmente é no governo local, né? São as autoridades locais. Eu acho que é um problema de responsabilidade própria, né? Cada um acho que tem que tomar responsabilidade por si mesmo. E eu acho que realmente o governo, por mais que ele libere dinheiro, libere fundos, é algo que a gente tem que, cada um por si mesmo, para poder combater, né? Não tem como. Enquanto a gente não fizer o nosso próprio papel, enquanto as pessoas ainda ficarem, porque continuam fazendo comparações com a gripe, por exemplo. Cara, é a comparação que não tem nada a ver. É Apples and Oranges. É algo completamente novo. Sabe, você não pode banalizar o que está acontecendo. O que está acontecendo tem uma repercussão muito significativa. Vai afetar milhares de pessoas, talvez por anos até. Entendeu? E por que será que baniram voos da Europa, mas não da Ásia? Ainda o pessoal tá vendo a Ásia, até pro lado oeste dos Estados Unidos, lá o pessoal tá vendo? É por causa da temperatura? Rapaz, eu ouvi isso a respeito da temperatura, eu não vi nada que, assim, realmente o respaldo, né, dessa informação. Eles dizem que em climas mais quentes que os vírus não se dá tão bem. Mas não é os Estados Unidos todos que faz frio, né? A gente sabe que ali da Virgínia para baixo, talvez North Carolina, né? Não existe inverno, igual a gente conhece aqui. Então, mas hoje, inclusive, todos os estados dos Estados Unidos, todos os 50 estados, têm pelo menos um caso registrado. Né? Então, mas a questão da Ásia, hoje a Ásia já passou do seu pico de casos, né? Hoje o número de infecções novas cai a cada dia. Então talvez seja por isso, né? Então isso é uma boa notícia, eu não sabia disso. Sim, mas assim... Na China eles estão levando isso muito a sério? Então, né? Acho que Wuhan, se eu não me engano, até hoje o pessoal não voltou pra lá. Sim. Entendeu? Então o negócio é que, infelizmente, as informações demoraram muito a sair de lá. Sim, né? Sim. E eu imagino um travel ban, não só da Europa. Imagina se não puder vir mais do México, do Brasil, da América do Sul, Central, né? Também seria uma outra medida drástica, mas talvez necessária, né? Porque, você não pode vir da Europa, mas talvez tem pessoas vindo do Brasil. Agora tá chegando muita gente do Brasil. Cada dia tá aumentando mais o número de casos no Brasil. Vai saber, né?
se o Sim. pessoal que está chegando aqui traz com eles, né? E isso causa um certo medo no pessoal que, igual eu falei, agora, nós estamos agora em março, é uma época que o pessoal já está pensando em começar a vir, tem que pensar duas vezes, porque pode ser que vai cair esse ano o emprego, né? Pode ser que o dólar vai cair, né? Pode ser, então é algo para pensar duas vezes mesmo, realmente, né? Inclusive os países da América Latina, a maioria deles, acho que o único país da América Latina que ainda não fechou as fronteiras foi o Brasil. Isso. Todos os Eu não, outros países hoje... não pode vir pra não cá? pode Ah, eu não sair sabia nem, disso nem também. entrar. Ninguém Sim. sai, ninguém entra. Então. Fronteira fechada. Eu, Igual a Itália. A Itália é a mesma coisa. Não Aham. importa se você é cidadão italiano ou não. Aham. Ninguém sai, ninguém entra. Ninguém entra. A Itália, o caso realmente foi sério. A Itália Você- completamente fechou mesmo. Isso. Você tem alguma informação a mais que você queira adicionar aqui? Talvez para... Porque eu acho que a gente já cobriu muita coisa, né? Sim. Outra pergunta que eu lembrei aqui agora, rapidinho. Se isso afeta a gravidez? Rapaz, eu sinceramente não tenho informação Nossa, a respeito, aham. não. Assim, a gente sabe que sem trações paralelas, né? A gente sabe que, por exemplo, a gripe é um fator preocupante na gravidez. Yeah. Mas eu não cheguei a ver informações concretas a respeito dessa população, não. Inclusive, não estão incluídos na lista de populações de risco, né? Então, isso é um bom sinal, eu creio, né? Não, realmente, igual só fazendo uma pesquisa rapidinho aqui. Eu só queria deixar para quem está assistindo, eu não sei que dia que isso vai lançar, mas as escolas aqui da ilha estão fazendo breakfast para todas as crianças. Se seu filho for na escola de Egartown, mas você mora em Vineyard Haven, você não precisa de Egerton para pegar breakfast. Você pode ir em qualquer escola e eles te dão um breakfast para a criança. E isso, se eu não me engano, é os horários De breakfast da escola. da escola. Então isso aí é informação bem Entendeu? importante. Que tem muita gente que talvez não tá tendo dinheiro, especialmente não tá trabalhando agora, não fez compra, então pelo menos as crianças estão preocupando. E o pessoal, Rod, que E também, antes de você fazer outra Sim, pergunta, os ônibus estão levando breakfast também, os ônibus das escolas vão começar girar aí nos horários normais e vai fazer cada ponto que eles param, eles vão estar entregando Então aí, breakfast. informação muito boa que é pra gente trazer pra aqui. Se você tiver, né, talvez não só questão financeira, mas... Eu vou estar né? postando no Brazucada essa semana, tomara amanhã, que é quarta-feira, e o mais rápido possível, então fica atento lá na página lá da Community Service. Informação e da importante, se você tiver filha que está na escola, tiver dificuldade com breakfast, todas as escolas aqui na ilha estão oferecendo Charter breakfast. School, Egerton Até a School, Charter School, pra você ver. todas as Também escolas. vão estar fazendo delivery através dos ônibus. Se seu filho está ficando em casa, Rod, esse programa que vocês têm aí, eu tenho um filho, meu filho agora vai ter que ficar em casa 2 semanas, eu tenho que trabalhar. Eles podem levar... Como é que é? Tem que fazer um registro lá com você? Pode só chegar e falar, Rodrigo, eu tenho que trabalhar essa semana, meu filho, cara, não tenho condições, não tem com quem deixar, eu posso deixar aqui, tem que fazer um registro, é burocrático, demora, como é que é? Então, infelizmente, nossos programas que nós faz para as crianças, eles estão cancelados porque só pode fazer os programas quando a escola estiver aberta. Ah, sim. Já que a escola estão fechadas por 2 o programa semanas, também fecha. tudo fecha. Por isso que nós vamos estar trabalhando em casa. Uhum. Mas é difícil falar. Se uma pessoa te ligar hoje com esse problema, qual talvez seria a sua indicação? Né? Se você tem uma aí na cabeça, se alguém ligar hoje e falar, Rodrigo, que deixar a criança, eu não tenho onde deixar meu filho. Eu não ia saber para te informar. Mas você talvez redirecionava para outra pessoa. Nós não somos um daycare, entendeu? Os problemas que nós temos lá, as mães... São programas sociais. As mães levam os filhos, brincam com os filhos lá, nós temos os brinquedos, desenha, entendeu? Nos dias, nas terças, nas quartas, e dependendo qual programa que os programas que você me vê, que eu fico postando na segunda e nas quartas, nós estava
fazendo aulas para as mães para aprender inglês. Sim. Das 9h30 até 11h30. E aí nós fazíamos babysitting para os meninos quando que as mães ficavam nas aulas. Então era só 2 horas. Mas infelizmente essas aulas também foi canceladas. Mas não sabe quando que as aulas vão começar. O pessoal, e eu já até falei que a gente tem... Mas os daycares tá fechado. Tá fechado, tá tudo realmente. Eu acho que agora é uma época de a gente ter que tomar responsabilidade por si mesmo, né? Não é uma hora... O certo, né? que minha patroa falou pra mim é pra recomendar todo mundo ficar em casa. Claro, eu sei, tem gente que tem que trabalhar. Só o necessário. Isso. Só o necessário, entendeu? Só mas necessário. se a mãe não tem que ficar saindo, o pai não precisa ficar saindo à noite, evitar. Pelo menos essas 2 semanas, ou até quando é que a escola começar de novo. Pra quem tem filho. Isso. Quem precisar de ajuda, e a gente, igual eu te falei, eu já te falei isso, a gente vai estar talvez fazendo aqui um bate-papo um dia desses sobre isso especificamente, você talvez trazer pessoas que trabalham lá com você para vir cá e conversar sobre especificar bem os programas sociais que vocês têm. E tem muitos que os brasileiros não sabem. Por isso, eu acho que as mães, os pais, às vezes não sabem o tanto de programas sociais aí que vocês que o Rodrigo, não só eu, Tainá, mas a Andressa, eles estão disponíveis a ajudar, e eles têm esses recursos para quem tiver dificuldade, para quem precisar de ajuda. É isso aí mesmo. Neto, será que tem mais alguma coisa? O que a gente tem que falar pro pessoal? Eu acho que, além de lavar a mão, e ficar em casa. Ficar em casa, principalmente. Mas eu só queria clarificar algumas coisas que eu tenho ouvido muito. E hoje, na minha conversa com o pessoal do Emergência, eu acho importante a gente saber. O hospital não é a única organização na ilha que está realizando esses testes, tá? De qualquer forma, eu não posso falar sobre outras organizações. Então, se o seu médico é no Island Healthcare ou no Venue Medical Services, se tem alguma pergunta, não vai lá. Liga. Sabe? Liga. Uhum. E aí eles vão te falar se você deve ir ou não. Sim. E se você tiver que ir para emergência, eles vão te falar que você deve ir para emergência. Não vai lá. Não vai lá. Não isso vai. aí, não vai levar seu vírus para lá. Mas vamos supor que é um brasileiro e não sabe falar inglês. Isso. E uma pessoa que vai poder... Isso, ótimo. Aí, é isso aí. O brasileiro... Isso aqui é para os brasileiros, né? Então, o Island Healthcare tem tradutor. Tem tradutor. Tem intérprete disponível. Uhum. Inclusive, eu não sei lá no front desk se tem alguém que é brasileiro que trabalha O lá. Island Healthcare lá em frente, lá no Triângulo. Tem a Júlia, Tem a Júlia, tem a Lynn também, que tem intérprete lá. Não sei se a Isadora trabalha lá agora. Da última vez que eu fui lá, eu vi ela lá, mas eu não sei informar. Venue Medical Services, eu não sei. O hospital, se o seu médico é no hospital, o call center do hospital, eles têm intérprete no call center do hospital. Você tem que pedir. A questão da emergência é o seguinte, uma das dificuldades que os médicos têm é que as pessoas não indicam os sintomas que elas têm. Você tá com febre? Fala que tá com febre. Inclusive, se você puder botar uma imagenzinha no negócio, a Dr. Casper indicou 3 palavras para o brasileiro aprender em inglês. Fever, cough and flu. Se você falar fever para febre, cough para tosse, flu para gripe. Mesmo se você não tiver com flu, mesmo se você tiver com gripe, você fala flu, você já vai para um track diferente, eles já vão começar a olhar em outra coisa. Então, ela falou, se você souber essas 3 palavras, você não pode saber mais nada. Você chegar lá e falar fever. Ok, aí estamos olhando aí. Informação importante. A outra coisa então, descrever bem os sintomas, tá? Falar direitinho o que você tá sentindo, não esperar o médico te perguntar 5 vezes, você falar assim, ontem, rapaz, não é que eu tava com febre, não é que eu tava com dificuldade de respirar. Sim. Outra coisa, essas medidas no hospital, elas não são discriminatórias, então elas estão afetando todo mundo. Então, se você for lá e eles te mandarem para casa, não é porque você é brasileiro. Estão fazendo isso todo mundo. Brasileiro, branco, preto, amarelo, azul, brasileiro, americano, chinês, não importa. Tá todo mundo recebendo o mesmo nível de cuidado. Porque, como eu disse, recurso limitado, então a gente tem que... Né? E a outra coisa é que há uma preocupação de pessoas que não precisam ir
e estão indo e vão continuar indo, certo? Mas também é uma preocupação de pessoas que deveriam ir E não não irão. irão por medo, Uhum. sabe? O hospital não junta dados a respeito da condição imigratória Sim. do paciente. Isso. Mas isso Ok. que é um problema aqui grande. Sabe? Isso, Às mas vezes o cara fica sempre assim, foi. não, vou Sempre mudar meu nome pro estado e tal, vai dar problema na imigração. O hospital não te E a questão pergunta de se tem green card. seguro de saúde? Seguro de Você saúde, vai a receber mesma uma coisa. bill, talvez. É a no mesma hospital. coisa. Aí é business as usual, né? Isso, aí- A grande questão vai ser se o governo estadual vai entrar no negócio ou não. 100%, né? É. Mas no caso, aí já vai por si mesmo. Se você não tiver health insurance, se você Sim. tiver que ir, talvez você vai ter que Sim. pagar. Mas assim, se você tá com os sintomas que nós falamos aqui, vai, entendeu? Vai porque sem medo. você- Sem medo de imigração, sem medo financeiro. Exato. Vai pra... Sem imigração não A tem sua problema. saúde em primeiro lugar, né? Porque não tem como pagar, você não vai receber a conta se você morrer, né? Isso, verdade. Verdade. Mas também você não vai poder fazer mais nada. Então tem esse aspecto também que eu acho importantíssimo, porque hoje, infelizmente, não há muita informação em português. Todo dia é um negócio diferente, cara. É incrível. Hoje eu saio do hospital com uma informação, a gente chega no outro dia, que o Estado decidiu isso, o Estado decidiu aquilo, mudou isso, mudou aquilo. Todo dia é um update diferente. Coisa. Então, É um vírus novo, né? Então, assim, não... as medidas são novas, é tudo novo. Então, as informações, infelizmente, hoje você vai no website do Estado, Department of Public Health, você acha informação em tudo quanto é língua. Yeah. Mas a respeito disso, você não acha. Porque não tem como. As informações Tá estão sendo geradas numa rapidez incrível, entendeu? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nessas coisas, nesses detalhes, porque você não vai conseguir achar essa informação em mais lugar nenhum. Verdade. Entendeu? Lembrando que população de risco, pessoas idosas, indivíduos imunocomprometidos, ou seja, pessoas que recebem químio ou outros tratamentos que abaixam o sistema imune da pessoa. Essas pessoas, se você estiver doente, mantenha a distância dessas pessoas. Diabetes, principalmente fora de controle, problemas cardíacos e problemas pulmonares, ou seja, asma severa, sabe, que você precisa tomar remédio diariamente para controlar. Sim. Se ficar de olho nessas coisas, porque essas são as populações que estão sendo observadas o maior número de complicações. Então é isso aí que eu acho, é igual eu falei, isso é um negócio muito, não querendo te cortar, mas é um negócio muito individual, né? Eu acho que todo mundo tem que se responsabilizar. E se você sabe que sua saúde não é boa, se você tem mais de 60 anos, se você fuma, se cuida, né? Sim. Se cuida extra. Sim, sem né? dúvida. E mesmo sem você ter esses sintomas, mesmo assim você pode passar esses... Se você não Então, ser nessa categoria, você tem que não ser egoísta para não transmitir. Exato. Inclusive eles há uma grande crença que as pessoas que estão responsáveis pela disseminação da doença hoje não são as que têm os sintomas, mas as pessoas que testariam positivo, mas não estão com sintomas, entendeu? Porque tá todo mundo saindo por aí, sim, né? Eu tô com, então vou sair por aí sim. e tal. Infelizmente, E só para terminar, Gustavo, sem prolongar muito. Pode falar aí, a gente Se você estiver doente, usa máscara. Se você não estiver doente, não... E luvas? Luvas é um... Cara, é aquilo. Hoje eu te digo que nada substitui lavar as mãos. Isso. Porque Não, a com luva, se certeza. você tiver Não, com a eu luva e entendo. você encostar no vírus e depois você passar a luva na mão... Porque você a vê mesma gente coisa. assim que tá pegando dinheiro, que trabalha no Sim, mercado, com sempre tá luva. com um Sim. monte de luva, aí eles tiram a luva, joga aquela luva fora, Isso. sempre lava, passa Isso, hand tá sanitizer, certo. pega outra luva. Eu acho que se você Então, mexe assim, com dinheiro isso, é bom. Isso ajuda muito. Ajuda, não, mas isso aí é pra si próprio, porque se É. você tá tocando em dinheiro all day, se Esse foi só um exemplo, né? uma nota Tipo tá assim, contaminada. A questão da máscara, igual você falou, foi um bom fator, porque muita gente pergunta, eu devo usar máscara ou não? Se você for usar máscara, igual meu brother que voltou do Brasil agora, ele falou, todo mundo que usa máscara... É gente que tem. Não gente que tem, mas quando eu tava no aeroporto, todo mundo que tem máscara, você automaticamente já cria um preconceito contra aquela pessoa. Você já com acha que certeza. ela tá infectada. É, Então, se você não tá infectado, se você for usar máscara,
o pessoal vai achar que você tá. Mas na China, gente que usa máscara... Lá na Ásia é mais comum. No Japão, porque... por questão de respeito. Eles usam porque eles não querem porque eles espalhar o fake. Em qualquer hora. Exato. Em qualquer hora, sempre. Na China, principalmente, você vê no Japão, transitando direto. Isso. E é uma questão de respeito. Eles sabem, às vezes, que eles estão gripados e eles não querem passar. Mas eu acho que aqui talvez é um certo exagero, a não ser se você tiver Se você estiver doente, use. Isso. É porque é aquela barreira física, né? né? Você, toda vez que você tosse, por mais que você tente, você não cobre a boca toda vez que você tosse. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você não tá doente, a única máscara que funciona é a N95, que hoje você não consegue achar em lugar nenhum. Porque compraram tudo? É o que se usam no hospital, né? Aquela máscara de médico. Aquela verde que, sim. entendeu? Sim. É a única. Inclusive, não compre, porque você tá tirando de quem realmente precisa. Entendeu? Isso. Então, é isso que eu... Exatamente. Mas se você tá doente, sim, funciona como uma porque o física. vírus, cara, assim, como é pequeno a gente não vê, mas ele é algo físico. Sim, ele é uma molécula, sei lá, tipo assim, então quando você... Ele realmente, é como se fosse uma formiguinha menor ainda. Então ele realmente tá vivo ali. Não é algo tipo... Nossos olhos não conseguem ver, mas ali tem uma vida mesmo. certeza. Então se você tosse, você tá literalmente tossindo um pequenininho vírus que tá encostando ali, né? Sim. Então é isso que às vezes você visualizando é melhor. É mais fácil quando você visualiza a coisa. É invisível, né? Exato. Então, inclusive, se você for no médico, for na emergência ou em qualquer lugar, tá doente, vai de máscara. Ou se não tem máscara em casa, assim que você chegar lá... Usa o sutiã da esposa. Agarra uma máscara, passa a mão na máscara, sabe? Não fica no ambiente, principalmente fechado, tossindo pro alto, entendeu? Isso também, o que eu também vi em um outro podcast aí é isso, que eu acho que ambiente fechado, respirando é o jeito mais fácil. Respirando em um ambiente fechado é o jeito mais fácil. A gente às vezes fica na paranoia de não encosta, não faz, blá, 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 mas... respirar em um ambiente fechado onde está impregnado com o vírus talvez seja o jeito mais fácil de você, né? Hoje é a principal forma de contágio, né? Que eles creem que é através da respiração. Aí outras medidas para se prevenir também. Evitar o contato com pessoas que estão doentes, né? Ninguém vai se esfriar. Hoje em dia mesmo. Se você quiser se isolar hoje, fala que você tem coronavírus. Sem encosta em você. Esse é o número mágico, 6 pés, 1,5 metro. É a distância que, no caso, a sua... como se diz, as gotas podem viajar, no chão, né? No caso, 6 pés. Se você, legal. Então, a melhor forma de, na verdade, é o termo que eles usam, né? A contaminação comunitária. A gente não precisa de compartilhar isso com as pessoas. Lavar as mãos constantemente, depois de comer, depois de assoar o nariz, depois de ir ao banheiro. Se foi na rua, chegou em casa, lava a mão. Tá mexendo com alguma coisa que não te pertence, acabou de usar, lava a mão. Tá no trabalho, limpa a mesa todo dia. Com certeza. E depois lava a mão. Entendeu? Então, assim, lava a mão até enjoar. A questão do hand sanitizer é quando você não tem a possibilidade de lavar a mão. Eu vejo dessa forma, tá? O hand sanitizer é uma adição, não toma o lugar de você lavar a mão. Até porque se a sua mão estiver suja, o hand sanitizer não funciona. Não limpa 100%. Não é soil. Quando a sua mão tá soil, tem que lavar a mão. Tá suja, tem que lavar a mão. Com água e sabão, 20 segundos pelo menos. No caso, canta parabéns pra você 2 vezes. É uma ótima referência. 20 segundos é um número mágico. Número mágico, tá? E qualquer agente de limpeza que for usar, pelo menos 60% de álcool. A verdade, há uma receita caseira no site do CDC, que é cloro diluído, né? Que são 5 colheres de cloro por galão d'água, que você pode usar, ou qualquer solução que tenha pelo menos 70% de álcool. Tá? Já mata o vírus. Já mata o vírus. E no caso é para limpar as superfícies, né? Novamente, você não precisa, sair dando banho na casa toda. Mas você precisa ter aquela fricção e aquele contato para poder limpar, né? E assim, acho que a gente não pode enfatizar o suficiente. Tá doente? Fica em casa. Fica em casa. Você, mesmo se não tá doente, cara, assim,
respeita o que está sendo divulgado. Isso. O governador recomendou que não se reúnam mais 25 pessoas. Isso é uma besteira. Você acha que é uma besteira? Tudo bem. Suas opiniões pessoais nesse aspecto não importam para ninguém. Exato. É porque a gente tem essa ignorância. Ainda mais a gente que é brasileiro. A gente tem essa ignorância. Todo mundo tem sua opinião. Não importa para ninguém. Exato. Se você for fazer uma festa e for convidar 20 pessoas, Covid-19. Não, mas é engraçado que você falou desse negócio de ficar lavando a mão. Desde semana passada bateu um anói em mim, que eu tô vendo que eu sempre tô lavando a mão. Isso aí, ele nunca lavava a mão antes. Não, os meninos assim, em casa comia, nunca lavou a mão agora. Não, nem ia no assim. banheiro e não lavava a mão agora, ele aprendeu. Não, nem tá assim não, mas tipo assim, mesmo assim, eu pegando numa porta, igual hoje, eu reparei, você pega na porta, você vai entrar no correio. Cara, como é que pode, né? É uma coisa. Você vai de costas. Eu já coisa tive estúpida. Isso. Eu vou dar descarga, eu tô dando com pé. Clientes não encostam mais. E hoje mesmo eu fui na casa de um cliente, eu cheguei e falei, não tô. Beleza, tudo bem. A gente ficou conversando. Mas é isso aí. Eu acho que, a não ser se você tiver mais informações, que eu acho que a gente já cobriu muito, eu acho que é isso aí, acho que nós cobrimos tudo que a gente tinha de cobrir. Foi um papo bem legal aqui, né? Informativo com certeza. Pro pessoal. Pessoal que precisar, isso aí, na clínica Linha de Garton, perto da minha loja ali, tem pessoas que falam português. Não fica indo no hospital, ligue no médico, ligue na clínica. Procure uma pessoa que fala inglês que possa traduzir para você. Seja específico com o médico sobre os seus problemas. Cough, fever e flu. A gente vai tentar colocar isso aí para o pessoal ver. E eu acho que a gente não precisa também desesperar. Cuide da saúde, porque aí você vê, né? Quem tem vantagem nisso são as pessoas saudáveis. Então é importante manter uma saúde boa. E não vão entrar em pânico, né? Life goes on. Eu acho que daqui uns meses a gente vai estar todo mundo olhando para isso, olhando para o passado. Né? Sim, a gente, se Deus quiser, talvez a gente tem que sempre pensar que a gente pode não estar fazendo por nós mesmos, mas a grande palavra que nessas situações, né, que toda vez que uma tragédia bate, essas coisas sempre voltam, né? Mas solidariedade, comunidade, a melhor coisa que a gente pode fazer para ser solidário nesse momento é, primeiro, não comprar comida toda, né? Isso. Porque tem pessoas, principalmente, que não têm condições financeiras de estocar e precisam daquele dia após dia, né? Mas também se distanciar, sabe? Evitar. Toda medida que você achar que foi egoísta, não faça, né? E realmente, solidariedade. Aumentar o preço da comida é uma falta de vergonha. O Paulinho agora está oferecendo pizza num preço muito mais barato para pessoas que estão ajudando. Então é isso que a gente espera da comunidade, né? Não um aumento. Um ajudar o outro, né? Não um aumento no preço, exato. Neto, obrigado, brother. Nada. Obrigadão mesmo. Não é se fosse pegar na mão. Não, mas... Rodrigo. Depois a gente lava a mão que eu tenho aqui. Foi ótimo. Vou dar um presentinho pra vocês. Espero que tem um hand sanitizer no carro ali que eu peguei. Era pra ter um aqui. Espero que foi ótimo o bate-papo informativo e a gente vai estar fazendo um próximo Zoom. Obrigado. Valeu. Valeu.